Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, é com muita alegria, com muito carinho, que eu estou aqui com vocês, para que a gente possa estudar juntos o Evangelho de Jesus, para que a gente possa reviver em nossas vidas as instruções do Mestre que tanto nos ama e que é nosso guia e modelo. É um prazer muito grande para mim, de coração aberto, poder estar aqui com vocês para que a gente possa, de fato, estudar, aprender um pouco mais, receber do mais alto essa instrução e poder também colocar em prática tudo o que aprendemos. Hoje vamos falar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, da leitura Missão dos Profetas. Para que a gente possa começar a entender de fato o que esse pedaço, esse trecho do Evangelho quer nos trazer, o que é a missão dos profetas, é preciso primeiro entender o que são os profetas. E para isso a gente vai precisar fazer uma viagem, como sempre eu gosto de os convidar, para que a gente reflita um pouco e busque a história para entender de fato quem são e o que são os profetas. O termo profeta, ele é muito confundido no entendimento da maioria das pessoas como um adivinha. Alguém que sabe prever o futuro ou interpretar algo que para elaborar e que consiga trazer uma mensagem do que está acontecendo. Por exemplo, eu tive um sonho e aí alguém vai decifrar esse sonho, essa pessoa é um profeta. Ou é a pessoa adivinhou que ia acontecer alguma coisa, prevê o futuro e aquela coisa aconteceu e eu também o considero um profeta. Mas a Bíblia vai nos trazer, sobretudo no Velho Testamento, que o conceito de profeta ele não fica somente na ideia do adivinha, na ideia de alguém que sabe prever o futuro. A Bíblia no Velho Testamento vai nos colocar várias histórias de vários profetas que permeiam a humanidade desde quando chegamos aqui na Terra ainda como homens primitivos. E o Velho Testamento, que é o livro que conta a história do povo hebreu, vai ter ali marcado vários profetas importantes, com profecias que aconteceram, previsões que aconteceram, mas existe uma unidade nesses profetas, que é o que vamos estudar no estudo de hoje. Para a gente começar a entender de fato como funciona o profetismo da Bíblia, diferente dos achismos, é preciso entender que a nossa natureza material, nossa natureza materialista, a nossa ansiedade por querer saber o futuro, por querer entender se eu estou no caminho correto ou não, se o que eu estou fazendo está ou não agradando a Deus ou a divindade que eu acredito, é preciso entender aqui que a gente está falando do Velho Testamento, então existiam algumas pessoas que acreditavam num Deus só, outras em vários deuses, outra na natureza e por aí vai, como hoje, nos dias atuais. Mas esse materialismo exacerbado que nós trazemos no coração, aliado ao egoísmo para querer ser o primeiro a saber, a pessoa mais informada, ter os atalhos para encontrar a maneira correta ou a maneira mais fácil de ganhar poder, de evoluir ou mesmo de dominar alguém, nós acabamos procurando em profetas algo que deveria estar dentro de nós. Por exemplo, é o caso de quando em vez de eu trabalhar o meu presente para que o meu futuro aconteça, eu fico esperando acertar, por exemplo, a Mega Sena. Eu fico procurando descobrir quais os 6 números da Mega Sena para eu ficar rico. Mas aí no presente eu não trabalho e nunca trabalho e sempre fico esperando a Mega Sena. E quando a Mega Sena não vem, porque é difícil ganhar na loteria, eu reclamo a Deus que eu não tive a oportunidade de ter bonança, de ter mais dinheiro ou de ter mais conforto aqui na Terra. Quando eu poderia ter passado a vida trabalhando, e mesmo tentando acertar os 6 números da Mega Sena, mas continuando trabalhando e usando da inteligência financeira para guardar dinheiro, para manter minhas posses e para preparar melhor o meu futuro, para quando eu chegasse lá no futuro, independente se eu acertei ou não os números da Mega Sena, da loteria, eu teria uma tranquilidade na minha velhice.
Aqui eu faço esse ponto, e aí você vai entender do porquê de eu florear dessa forma, para entender de fato o porquê que talvez na história os profetas foram tão importantes. Porque se você vai observar na história de todos os profetas, eles viveram em períodos de ascensão ou declínio, de um poder, de alguém que era poderoso, de um regime. Sempre a gente tem um profeta em um império, por exemplo, em ascensão ou em declínio. E esse profeta traz as profecias, decifra sonhos ou traz o entendimento para aquele povo, ou para aquele rei, rainha, sacerdote, por aí vai. Mas o detalhe que o Evangelho, segundo o Espiritismo, quer nos trazer com essa leitura é a gente separar esse materialismo profético da espiritualização, da universalidade, do mundo como da Terra, vamos dizer, de certa forma, como um planeta em evolução, e da necessidade das pessoas que aqui estão de evoluir e dos enviados de Deus para auxiliar essas pessoas a encontrar o caminho, a encontrar a maneira da evolução. Porque muitas das vezes, sozinhos, a gente acaba se enveredando por caminhos errados, por caminhos que julgamos mais fáceis e reclamamos porque nos julgamos que era preciso que Deus enviasse uma forma mais fácil de eu entender de fato o caminho a ser seguido. E para isso, Deus de fato manda os seus profetas, os seus enviados, para me auxiliar nessa jornada de caminhar aqui na Terra. Então, fazendo essa viagem ao Velho Testamento, vamos perceber algumas figuras importantes. Eu quero citar aqui algumas, eu não vou citar todas, porque nós não temos o tempo para tratar de todos os profetas que estão na Bíblia. São grandes profetas. A gente tem ali o livro dos Reis, que traz os grandes profetas, os profetas menores, não pela sua importância, mas pela quantidade de literatura que cada profeta deixou escrito ou que foi redigido sobre esses profetas. E então, para fazer essa viagem, né, que a Bíblia vai nos trazer, a gente vai encontrar uma figura importante, que é também um profeta chamado Abraão. Abraão disse ter recebido uma comunicação de Deus, falou com Deus, e Deus o pediu para que ele abandonasse as práticas politeístas, que eram maioria à época, que ele seguisse o chamado do Deus único e que ele se encaminhasse junto ao seu povo até a terra prometida de Canaã. E promete a Abraão, inclusive, que se ele guardasse os ensinamentos que Deus estava trazendo para ele, ele teria uma descendência próspera. Abraão, que tinha uma esposa chamada Sara, e Sara era estéril, não podia ter filhos, ele acaba tendo um filho com uma das servas, que é o Ismael. Ismael, que é muito importante para a difusão religiosa do nosso planeta Terra, né, para a formação do povo ismaelita, e também mais à frente na doutrina espírita vai nos ser apresentada a importância espiritual desse ser que acompanha a jornada de evolução da Terra, da equipe do Cristo, mas é tema de outra palestra. E Abraão, de fato, segue aquela ideia do Deus único, as comunicações que ele recebia, e vai manter para si o culto a esse Deus e vai propagar a ideia desse Deus. Ao passo que ele e Sara acabam tendo filhos, né? Tendo filho o Isaac. Esse Isaac é que foi se prosperar na descendência próspera que foi prometida para Abraão, porque Isaac, ao se casar com Rebeca, tem Esaú e Jacó. E o Esaú e Jacó, que muita gente conhece também pelas histórias bíblicas, ou pelas novelas bíblicas, ou mesmo por ler a Bíblia, o Jacó foi se tornar, né, mais à frente, ser chamado de Israel, e ele, com suas 4 esposas, acabou tendo vários filhos, né, formando as 12 tribos de Israel. 13 filhos, um faleceu no parto, 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel são muito importantes para a gente entender os profetas,
porque apesar do tema não ser a descendência de Abraão dessa palestra, mas faz muito sentido para entender que Abraão era um profeta e que a profecia foi recebida do invisível, de Deus, do divino, do celeste, do que não era possível interpretar com as leis materiais. E aqui a gente tem um passo importante que vai ser decifrado no estudo e da decodificação da doutrina espírita, chamado de mediunidade por Allan Kardec. Abraão era médium. E essas 12 tribos de Israel que vão formar ali na região do Oriente Médio, mais à frente, o povo hebreu, né, que aí vem sendo contada a história do povo hebreu, desde Terã, Abraão e por as suas descendências, um dos filhos de Abraão, né, o penúltimo, o número 11, vamos dizer assim, o antepenúltimo, porque o 13º acabou falecendo, mas o antepenúltimo filho, ele, chamado José, era um dos mais preferidos de Israel. Ele não era o primogênito de Israel da linhagem, mas era o primogênito com uma das esposas que Israel mais amou. E ele amava muito esse filho José, ao passo que os irmãos enciumados, né, tramam um bem bolado para acabar com ele, né? E aí combinam de matá-lo, em vez de matá-lo, o vendem para viajantes, e esses viajantes, por sua vez, o vendem para o Egito, né? Para o reino do Egito, e José é criado ali dentro dos palácios e foi trabalhando como um servo, mas foi permitido que ele estudasse, e uma certa feita ele percebeu que conseguia ter o dom da profecia, que ele desvendava sonhos. Ao passo que uma vez foi preso por ser condenado por ter se envolvido com uma das esposas do seu amo, né, do rei, do faraó. Era um complô que fizeram contra ele, o José sempre sofrendo. Mas por que eu estou contando a história desse ser bíblico, da importância dele? Porque nessa ideia de adivinhar sonhos, certa feita o faraó tem um sonho com 7 vacas gordas que cruzavam o Nilo e que depois essas se tornavam 7 vacas magras, e ele não sabia o que aquilo ali significava, e ele pergunta a José, e José então fala que o Egito passaria por 7 anos de bonança, mais 7 anos de desgraça. Então o faraó se prepara, e de fato o Egito passa por aquele tempo, mas de forma mais robusta, de forma mais preparada, acaba sobrevivendo o Egito e o reinado depois desse período. E durante esses 7 anos de vacas magras, os irmãos de José vão ser presos pelos soldados do Império Egípcio, acusados ali de roubo, e no palácio, ao serem julgados, vão se encontrar com José, e José se revela e perdoa seus irmãos. Olha que história bonita. Não tem a ver com a palestra de hoje, mas a história bonita, vale a pena a gente falar disso em outras épocas, outras vezes. Mas o que eu quero dizer é que ali a gente tinha Abraão, que teve a profecia, José também teve o dom da profecia, e são todos descendentes dos hebreus, da cultura que mais tarde vai culminar na cultura que recebeu o Messias, mas ainda não está aí. Eu quero chegar agora na cultura que recebeu a primeira revelação. Porque nesse interim de José receber os seus irmãos no Egito, eles se instalaram ao longo do Egito, ali numa das regiões onde hoje a gente conhece como Oriente Médio, e foram formando de fato as 12 tribos de Israel, onde tinha os ismaelitas, os israelitas e por aí vai. Cada povo foi formando ali a sua descendência, sua forma de pensar, de agir. Só que daí aconteceu um fato. O faraó percebeu que durante todo esse tempo, não se sabe ao certo quanto tempo, a Bíblia não precisa isso de forma muito correta, mas o faraó começou a perceber que estava tendo muito hebreu no Egito e ficou preocupado de que o povo hebreu tomasse o lugar do povo egípcio e até mesmo tomasse o poder. E então decreta que teria que se matar todos os bebês nascidos hebreus. E aí tem um ser maravilhoso das Escrituras que a mãe dele salvou esse bebê, o escondeu até que ele tivesse 3 aninhos, colocou ele numa cesta aonde a filha do faraó costumava se banhar no lago, e
deixou que essa cesta flutuasse e ela foi entregue, de certa forma, pela espiritualidade, vamos dizer assim, por Deus, à filha do faraó, que encontrou aquele bebê e resolveu, por pena dele, criá-lo ao costume egípcio, deu estudo para ele no palácio, e esse ser, chamado Moisés, foi o responsável por pegar o povo hebreu, que estava sofrendo na mão do faraó, que já escravizava esse povo, muito por medo de que eles tomassem o poder, ou de que fossem maior do que o povo egípcio, e vai tirar esse povo do sofrimento. Mas isso não foi da cabeça de Moisés assim. Moisés também, através da sua mediunidade, recebeu a missão do mais alto, dos espíritos superiores, ou se você quiser falar de Deus, porque daria na mesma, porque os enviados de Deus, de certa forma, trazem a sua mensagem à essência. Então eu posso dizer que a comunicação é direta de Deus. Então ele vai tirar o povo hebreu do Egito. Vai salvar o povo hebreu do Egito. Como um doutor da lei, porque ele sabia a lei. Ele conhecia os costumes religiosos. E então ele vai salvar aquele povo, recebendo comunicações espirituais. E ao salvar esse povo, vai com eles para o deserto, para que esse povo se purificasse. Esse povo que provavelmente somos nós, ou teremos um parentesco muito próximo, mais do que a gente imagina, porque nós somos seres reencarnantes aqui na Terra, né, que vamos buscando a nossa evolução. Esse povo era muito materialista, e Moisés, várias vezes, ia orar sobre os montes para ficar mais perto de Deus, meditar. O povo era tão materialista que fazia coisas absurdas. Então Moisés, como um grande profeta, recebe a primeira revelação, os 10 mandamentos. A primeira lei divina escrita, materializada na terra. Por que eu quero dizer escrita materializada? Porque as leis de Deus, as leis do universo, elas já estão gravadas no nosso eu. Não é novidade para a gente as leis divinas. Elas estão gravadas no nosso espírito, porque nós fomos criados por ele para a evolução. Então a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei moral de causa e efeito, isso tudo está gravado no nosso eu. O problema é que a gente trabalha tanto o nosso egoísmo para que a gente cresça ele, infelizmente, que a gente vai esquecendo o nosso lado universal e focando muito mais no nosso lado material. Nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas, e fomos criados para evolução. Jesus, mais à frente, vai ser chamado da segunda revelação pela doutrina espírita. Então, de Moisés a Jesus tem ali 1000 e poucos anos, muito tempo. E quando Jesus chega à Terra, vários outros profetas já passaram. Mas ele é indagado por ser também um profeta, porque ele se comunicava também com o plano espiritual, ele se comunicava também com Deus, e ele trazia algumas ideias. Porque se você fazer um link, né, um bem bolado desses profetas, vai perceber que muito mais do que prever futuro, desvendar sonhos ou trazer revelações, eles trazem a comunicação com o plano maior em evidência. É a mediunidade aflorada. Vou falar, a palavra sumiu aqui que era descancarada, é isso? Escancarada. A mediunidade escancarada na Bíblia, no Velho Testamento. Então, Jesus, que chega à época, ele cumpria algumas profecias de alguns profetas que no passado disseram que viria o dia do Senhor e o Filho de Deus nasceria sobre a terra para tirar o sofrimento do mundo. E essa é uma história hebraica que foi passada de pai para filho dos profetas, e foram vários profetas. Nós temos profeta Daniel, profeta Isaías, profeta Malaquias, profeta Elias. Elias, por exemplo, um grande profeta, um dos maiores profetas citados na Bíblia, que trouxe várias revelações. O profeta Daniel, também um grande profeta perseguido pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, preso, que aí vai ter aquela história do Daniel na cova dos leões, que Deus, quando Daniel foi jogado à cova para que os leões devorassem, Deus fechou as bocas dos leões e não deixou que Daniel fosse comido. E quando o rei vai no outro dia entender o que aconteceu, o rei não tinha nem dormido, mas chega lá no outro dia cedo, Daniel está vivo, e quando os guardas vão até Daniel, os leões comem os guardas, né? Então mostrando o poder profético, o poder espiritual que andava junto com aquele profeta.
Mas aí, volto a dizer que o que eu quero é fazer o link entre os profetas, porque Jesus foi tentado várias vezes pelos doutores da lei para que ele fosse condenado. Porque pensa comigo, Jesus chegou à Terra com uma missão, a missão profética do Messias, que salvaria o planeta Terra. Só que nós, seres materiais, teríamos na ideia que aquele que salvaria o planeta Terra teria que ser o Rei dos Reis, porque ele era filho de Deus. E os reinados aqui na Terra eram sempre conseguidos pelo poder, pelo sangue derramado. Então um rei passava para o filho, aí aquele filho era forte, mantinha o reinado. Se o filho era fraco, vinha outro rei, derrotava e ficava com o poder. E vários impérios cresceram sobre a terra. O Império Otomano, o Império Sírio, o Império Romano, que era o império que foi promulgado, inclusive na Bíblia, que o sol seria tão grande que o sol nasceria e se punha sobre o terreno de Roma. Então, várias coisas aí que vão florear a importância desse tempo. Mas Jesus, que era, de fato, se a gente for pegar, né, até a Bíblia tem uma árvore genealógica que liga, né, a descendência de Adão a Jesus. Mas se a gente for pensar, Jesus tem uma descendência histórica e filosófica e religiosa dos hebreus, porque ele nasceu de uma mãe e pai, judeu e judia. Maria era judia e José era judeu, seu esposo. Então ele nasceu nos costumes levados pela Torá, nos costumes escritos por Moisés, quando do Êxodo levava o seu povo até a Terra Santa. Parte escrita por Moisés sobre a instrução dos Espíritos diretamente, parte escrita por Moisés com um código moral de sobrevivência e subsistência para aquela sociedade que ele estava criando. Jesus nasce a esses costumes. E Jesus, por ter um conhecimento muito grande, é tido pelos os sacerdotes da época, os doutores da lei, como talvez um falso profeta. Alguém que traria a ruína. Mas não a ruína por estar pregando o caminho errado. A ruína para o poder. Assim como o faraó, lá atrás, mandou matar os bebês para que não crescesse o povo hebreu. Os sacerdotes da época, os religiosos da época, temiam que Jesus desviasse o povo para um caminho e que eles perdessem adeptos, fiéis e o controle. Afinal, a religião da época se misturava ao governo. Não existia o governo e a religião separado. Eles eram unidos. Lembra da passagem dos vendilhões do templo, que Jesus pergunta de quem é o rosto na moeda? De que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a religião com o governo era mixigenada, pois era uma forma de dominação, a dominação pelo Deus perverso, o Deus tirano. Também não é tema da palestra, por isso não vou me aprofundar. Percebe um detalhe? Que a Bíblia conta a história de um povo, de profetas e de povo que foram povos derrotados. A Bíblia conta a história de povos derrotados, derrotados no materialismo, derrotados pelos reis, pelo poder, pelo egoísmo, mas que encontraram na derrota material o caminho para a evolução espiritual e por isso alcançaram coisas inimagináveis. Por isso provavelmente alcançaram a evolução, vencendo de fato pela elevação moral e espiritual, derrotados pelo materialismo, mas vitoriosos pela elevação moral. Olha que legal estudar de fato essa preciosidade dessas histórias. Jesus pode ser considerado como o profeta do amor, porque ele pregou o amor para nós. E Jesus, quando preso, já passo para ser condenado, eles vendam Jesus e vêm e dão tapas em Jesus e ficam perguntando para ele: e aí, quem te bateu? Conta para nós quem te bateu. Tentando que Jesus fosse aquele profeta da adivinhação, aquele profeta que era milagroso, porque de fato Jesus havia operado vários milagres. Jesus tinha curado paralíticos, curado cegos, trouxe Lázaro de volta à vida e vários outros milagres que Jesus fez e iria continuar a fazer mesmo depois do desencarne. Afinal, Jesus continua a operar milagres em nossa vida.
Certa feita, por exemplo, os próprios apóstolos vão questionar Jesus sobre algumas questões proféticas, porque o profeta Elias, que segundo conta a Bíblia, foi arrebatado, foi um dos profetas que não morreram, né? Simplesmente porque se fala na Bíblia um trecho que o profeta Elias recebeu um chamado de Deus, que ele seria levado a um lugar e ele foi a esse lugar, e aí não se sabe mais sobre Elias. Então se considera que ele foi arrebatado aos céus. A gente sabe que não existe, na verdade, na matéria, nada milagroso. Tudo passa-se pela carne. Jesus passou pela carne e realmente morreu na carne. É claro que depois ele se acendeu, o Espírito, na forma espiritual, se plasmou aos apóstolos, mostrando que a vida era infinita no plano espiritual, que não existia morte, mas ele também é tema de outra palestra, tema de reencarnação e ressurreição. Mas Elias deveria voltar, porque o profeta Malaquias disse que Elias voltaria antes do dia do Senhor como um anatema que iria trazer uma inflexão. Então, existia essa teoria. E aí os apóstolos vão questionar a Jesus, porque certa feita Jesus estava orando e então eles questionam, né? Fala, Jesus, mas Elias não voltou. Se o Senhor realmente é o Filho de Deus, é o Messias, Elias não deveria ter voltado? Olha para você ver que mesmo os apóstolos, porque eram homens simples, eram artesãos, carpinteiros, pescadores, pessoas que eram simples, não eram os estudiosos do templo. Jesus se acercou de pessoas humildes e simples. Então eles também tinham as suas dúvidas, porque pensa comigo, será que a gente está seguindo o cara errado? A gente já viu muito milagre, mas as profecias não estão batendo. E então Jesus transfigura a imagem de Elias ao seu lado e mostra de fato, Elias deveria vir antes do Filho de Deus, que agora vos chamo de Filho do Homem. Mas eu digo em verdade que Elias já veio e não o reconheceram. E aí ele transfigura a imagem de João Batista, mostrando que João Batista era Elias e Elias é João Batista, um exemplo e uma prova da reencarnação também na Bíblia. Olha que dá até uma vibração pensar nisso. Porque isso é profecia, isso é profético. De fato, as profecias de Malaquias se cumpriram, de Elias se cumpriram, de Daniel se cumpriram, porque elas não se tratavam de profecias pagãs e de profecias vãs. Elas se tratavam de um caminho para o homem na evolução. E aí é que eu estou fazendo esse ponto entre os profetas até chegar em Jesus, para entender que o profecismo da Bíblia e a missão dos profetas na Terra não é ser os adivinhos que ficam adivinhando o futuro, que vai contar para o Jefferson quais os números da Mega Sena para que eu possa jogar no próximo concurso e ficar milionário. Da mesma forma que os profetas, ou mesmo os espíritos desencarnados, porque quantos de nós talvez procuramos nos espíritos respostas que não nos cabem, que vão nos ficar revelando o futuro ou o porquê das coisas. Hoje de manhã, eu li um trecho no Evangelho e a palavra estava, a leitura era de um espírito protetor. E eu lembrei de uma palestra do Elahá, que ele falava, as pessoas ficam querendo, quem é o espírito protetor? Quem é o espírito da verdade? A gente até às vezes vai lá e encontra, dentro da leitura espiritual, dentro dos livros espíritas e das mensagens, quem é quem, mas para que eu quero saber? Qual a diferença entre Moisés, entre Abraão, entre Daniel, entre Malaquias? A diferença é simplesmente o momento da reencarnação, momento das eras e o que cada um fez com a sua existência. Mas eles traziam uma mensagem única, eram enviados de Deus aqui na Terra, da equipe espiritual do Messias, de Jesus, que é o governador da nossa existência, para que viessem aqui preparando o homem primitivo, o homem que acabara de sair ainda de um pensamento tão raivoso, para receber o Messias. E ainda assim nós não nos preparamos totalmente, porque quando Cristo chegou, a gente o crucificou. Mas Jesus, que é o profeta dos profetas, o profeta do amor, nos trouxe o caminho, a forma de entender que é pelo amor que nós vamos ser salvos, que é amando o nosso irmão. Jesus nos ensinou amor.
benevolência, indulgência e perdão, o maior sentido da caridade para com o meu próximo. E agora, depois de todos esses profetas que vieram, e talvez a gente ainda não entendeu que de fato o caminho até Deus é ser mais espiritualizado, é universal. Esse mês de março, nos meus estudos, eu estudei a respeito do tempo, do espaço e a ideia do materialismo disso, porque no campo da infinidade, do infinito da existência, o tempo não existe, o espaço muito menos. Olha esse pensamento. Porque as horas, como nós temos na Terra, é claro que ela existe, o Sol nasce, o Sol se põe, a Lua nasce e a Lua se põe, a Lua tem fases, a Terra gira em torno do Sol e o Sol está pairando com a Via Láctea, com todo o Sistema Solar e a Via Láctea, a nossa galáxia, no planeta, no universo, na criação divina. Mas o tempo em si, ele não existe de certa forma para um espírito imortal, porque nós passamos um dia após o outro e nosso espírito continua existindo. É uma forma de nós contarmos aqui na Terra, mas será até quando que nós seguiremos essas métricas? E o espaço? Porque hoje a gente considera o espaço muito importante, porque ir daqui de Uberlândia para Corumbaíba, eu vou gastar um tempo. De ir de Uberlândia para São Paulo, outro tempo. De Uberlândia para o Japão, um tempo maior ainda. Mas nos seres espirituais mais evoluídos, o espaço é uma questão de estalar de dedos. Nós tivemos um grande profeta, um apóstolo da mediunidade, chamado Eurípides Barçanufo, ali em Sacramento, que pertinho, que se transfigurava, que estava aqui em corpo e aparecia em espírito em algum lugar para poder praticar a caridade. O que é espaço para Eurípides Barçanufo? Daí eu trago a ideia dos profetas dos tempos modernos, porque a doutrina espírita vai nos mostrar que de fato o profetismo não era um problema, porque em vários momentos existiram os profetas ruins. Profetas que disseram algumas coisas e que os reis da época foram perseguir povos mandados por esses profetas. O profetismo que a Bíblia nos traz e que o Evangelho vem nos trazer, ele não tem, como eu disse, o efeito da previsão, ele tem o efeito do desvendar da mediunidade. E o alerta que Jesus nos faz nesse capítulo é que vão haver falsos cristos e falsos profetas, e é preciso saber interpretar, porque se não sabermos interpretar, nós vamos cair em problemas, porque de fato os profetas não são importantes. Nossa, Jefferson, que blasfêmia. Sim, o que é importante é a mensagem daquele profeta. É isso que Jesus traz nos trechos retirados do Evangelho, da Bíblia aqui, que diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. E que a árvore má será cortada e lançada no fogo. E pelos frutos se reconhece a árvore. E pelos bons frutos se reconhecerá os bons profetas. Então o importante de Moisés é a mensagem e o exemplo de Moisés. Porque se Moisés não tirasse o povo ali do Egito, da escravidão, outro talvez viria em seu lugar. Assim como Jesus disse para o professor Rivéio, quando ele estava fazendo a decodificação, o estudo da mediunidade e das mesas girantes, e decodificando as cartas espirituais para codificar a doutrina espírita sob o pseudônimo de Allan Kardec, que ele pergunta ao Espírito de Verdade o porquê dessa missão e se ele não quisesse, o que aconteceria, e diz que os desígnios de Deus são muito grandes para ser depositados na cabeça de um só, que se ele não fizesse, outro iria vir para fazer. Então isso são os profetas. Então a gente tem muitos profetas nos tempos modernos. Eu posso considerar um Eurípides Barçanufo como um profeta, uma Madre Teresa de Calcutá como uma profeta, o beato Carlos Acutis como um profeta, os santos da Igreja Católica, profetas, pessoas que desvendaram os mistérios espirituais e tentaram, de certa forma, nos mostrar o caminho através de algumas revelações, mas, sobretudo, através dos frutos que plantaram, através de tudo que nos ensinaram, através do exemplo. Para finalizar, aqui está a missão dos profetas na terra. Ser o caminho que nos religa a Deus em essência, a Deus em universalidade. Ser o caminho que nos tira da matéria e nos plasma no universo como espíritos moralmente evoluídos, nos religando até Deus.
Se a gente entendeu isso, se nós podemos pensar nisso, que passamos a colocar em prática o profetismo em nossas vidas, porque afinal nós também somos profetas. Somos profetas da nossa existência. Quer adivinhar o futuro? Trabalhe no presente. Entenda do passado. Use o dia de hoje, que é o único que é nosso, porque o amanhã é de Deus, o passado já foi. O único que é meu é o hoje. Então trabalhe no hoje para preparar o futuro. E aí eu vou ser profeta. Porque se eu profetizar que no futuro eu vou ser rico, eu vou ter ali tipo R$1 milhão, e começo hoje a guardar R$100 no meu salário numa poupança, talvez daqui 20, 30, 40 anos eu de fato tenha R$1 milhão, porque todos os meses eu guardei R$100. E aí é claro que eu vou ter acertado a minha profecia. Então, com esse exemplo tão esdrúxulo, que a gente entenda que se eu quiser ser profeta da minha existência, que eu comece hoje a plantar bons frutos, que no futuro, com certeza, eu colherei frutos maravilhosos. Pois o bem que praticarmos é nosso advogado em toda parte, como já diria Emmanuel. O meu muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo, por me permitirem estar aqui contando essas histórias, relembrando a Bíblia junto com vocês e aprendendo por consequência com cada um aí. Muito obrigado, um beijo no coração e até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Que Ele te abençoe cada vez mais.